Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Nós estamos prestes a iniciarmos aqui o capítulo 13 do Evangelho de Mateus, em que Jesus registra uma série de parábolas do reino. A primeira é a parábola do semeador. A partir do capítulo 13 do Evangelho de Mateus, nós temos uma série de parábolas sobre o reino, sobre o reino de Cristo Jesus. Mas essa parábola, ela faz uma referência em algum momento ao capítulo 6 do livro do profeta Isaías. O livro do profeta Isaías é um livro fantástico, é um livro extraordinário. É um livro aqui, ele é chamado até de um profeta, o profeta do Evangelho. Mas no capítulo 6 nós temos a visão e o chamado de Isaías. Diz assim a palavra de Deus: No ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um alto e exaltado trono. A aba do seu manto preenchia todo o templo, e em torno dele posicionavam-se serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eis que toda a terra está plena da glória do Senhor. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou repleto de fumaça. Então bradei: Ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Esta é uma visão do profeta Isaías, em que ele tem, nesse momento, uma exaltação de espírito, e ele compreende por algum instante, por algum período, ele é como que levado a compreender questões eternas. No que diz respeito a esse texto, ele tem uma visão do Todo-Poderoso Deus, cuja face ninguém nunca jamais contemplou. Ele não diz aqui que vê a face do Todo-Poderoso, por assim dizer. Ele tem uma visão de uma figura exaltada e gloriosa, majestosa, soberana, e temos a impressão que ele está vendo uma figura diante dele como que agigantada, como que algo assim que excede, né, as dimensões do templo físico de Jerusalém. A aba das vestes, né, preenchiam todo o templo. Então ele tem uma visão em 2 aspectos: do templo físico de Jerusalém e de um templo celestial, de um templo celeste, né? Os céus é o lugar onde o Senhor Deus está, onde ele mais facilmente pode ser encontrado. Tanto que Jesus nos orientou a orarmos ao nosso Pai que está nos céus, nos céus. Céu é o lugar onde o Senhor Deus está, tanto que é visto sempre um trono. O trono é sinônimo de domínio, de soberania, de poder, de submissão completa e absoluta à vontade do Todo-Poderoso Deus. Céu é o lugar onde a palavra de Deus é totalmente obedecida. Todos os seres celestiais estão em perfeita submissão à vontade do Altíssimo. O céu, portanto, não é um lugar compatível com a nossa natureza, com a natureza humana. A compreensão das figuras celestiais são dadas ao homem através de visões, através da meditação, através da oração, através da atuação do Espírito Santo na vida e na mente da pessoa. Porque o céu não é um lugar que a natureza humana possa contemplar assim, ativamente. E nessa visão, Isaías vê serafins. São muito parecidos, em certos aspectos, com os querubins muito vistos por Ezequiel. Ezequiel tem uma visão dos céus, tem uma visão do trono glorioso de Deus, em que querubins, né, formam um cortejo, uma guarda pessoal do Altíssimo. Aqui Isaías vê criaturas diferentes. Há alguns que dizem que são as mesmas criaturas que se apresentam sob aspectos diferentes. Não tem problema nenhum, não muda absolutamente nada. Mas aqui essas criaturas
né, que formam um cortejo e que também entoam palavras de adoração, né? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eis que a terra está plena da glória do Senhor. Porque essas criaturas são criaturas eternas, são seres que compreendem o propósito de Deus, são seres que têm uma visão privilegiada, por assim dizer, do que o Senhor Deus está realizando na humanidade. Por isso eles podem dizer: a terra está plena da glória do Senhor. Nós não enxergamos isso. Nós não somos capazes de compreender isso, olhando a nossa realidade, olhando para o nosso país, olhando para países vizinhos, olhando para países da Europa, da África, da Ásia. Nós temos dificuldade de compreender que a glória de Deus plenamente se manifesta por toda a terra. Devemos aceitar, devemos nos submeter ao que está escrito e vivemos pela fé, não por aquilo que nós somos ou não capazes de ver. Se a palavra de Deus declara que a terra, que toda a terra está plena da glória de Deus, é porque ela de fato está. E se nós quisermos contemplar essa glória, nós precisamos participar do plano de Deus, do propósito de Deus, do agir de Deus em relação à humanidade, a toda a criação. E a palavra desses seres, né, esse brado de louvor, de adoração a Deus, na visão de Isaías, fez com que as portas do templo tremessem, né, causassem um terremoto. É uma referência ao Evangelho de Cristo Jesus. É uma referência à palavra viva. É uma referência ao Verbo eterno de Deus que se manifesta ao homem através de Cristo Jesus, que faz com que as estruturas criadas, estabelecidas, sejam abaladas pela verdade eterna. Deus é muito mais do que o templo é capaz de expressar. A glória de Deus é muito superior ao que o templo físico, ao que a adoração contínua e permanente a Deus são capazes de expressar ao homem. E quando Isaías tem essa visão dos céus, tem essa visão gloriosa de Deus, ele imediatamente é tomado por um sentimento de, de não possuir a dignidade necessária para contemplar tudo aquilo. E ele diz aqui, ó, ai de mim, não tenho salvação. Ou seja, a consciência do pecado, da natureza humana diante da grandiosidade, da revelação de Deus, ele confessa imediatamente, sem nenhum receio, sem nada. Ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Ele confessa o seu pecado, ele confessa a sua natureza e confessa o pecado também de todo um povo. E ele diz: sou um homem de lábios impuros, vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele está dizendo que não merece aquela visão, que não há nele justiça ou santidade que justifique da parte de Deus tamanha bondade, tamanha generosidade em agraciá-lo com uma visão daquela natureza. Imediatamente, diz a Bíblia, os serafins, um dos serafins voou voou até onde eu estava trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar. Imediatamente, um dos serafins tirou uma brasa viva do altar, que os serafins são seres abrasadores, essa é a ideia, né? Seres, a apresentação deles seriam como que seres incandescentes, né? Como que eles tivessem brasa viva, essa é a visão, né? De fogo, seres de fogo. Um desses seres pega uma brasa viva do altar, do trono, há um jogo de palavras e um jogo de ideias entre o altar em que se oferecem sacrifícios e o trono do Altíssimo, perante o qual o sacrifício é apresentado e aceito, e uma brasa retirada
pelo serafim é levada até Isaías e aquela brasa toca a boca dele. Com ela tocou a minha boca e declarou-me: Vê, isto tocou os teus lábios, a tua culpa será removida, o teu pecado está perdoado. A visão de Deus, a revelação de Deus à humanidade tem vários propósitos, vários propósitos. Entre eles, o perdão, entre eles a manifestação da graça, entre eles a manifestação da vontade de Deus no tocante a ter de volta a comunhão da sua criação. Quando o profeta Isaías contempla toda essa grandiosidade, toda essa beleza, toda essa majestade, toda essa santidade, ele reconhece nele mesmo uma indignidade, ele não está apto, ele não reconhece em si, né, uma santidade que justifique tamanha bondade. Há uma preocupação com palavras, o judeu é muito preocupado com palavras. Nós estamos estudando material nesse aspecto, é impressionante o que eles conseguem fazer com as letras, com as palavras, porque no vocabulário hebraico, na língua hebraica, absolutamente tudo tem um sentido, tem um significado. Toda palavra, toda letra, ela faz alusão a um ser, a uma criatura, a um objeto, a uma verdade, a um valor. Absolutamente tudo está relacionado a algo. Não existe palavra sem sentido, sem significado. É impressionante. E isso atinge até as letras do alfabeto. Mas, Marco, todas as nossas palavras têm significado e correspondem a alguma coisa. Mas não o nosso alfabeto, da maneira como ele foi constituído, né? Pela letra A, B, C, significam apenas isso. Não se referem a absolutamente nada. Elas se referem a um som, na maior parte das vezes. E somente isso. E Isaías declara, né, que é um homem de lábios impuros, uma referência à palavra. Não tenho em mim, não trago comigo o vocabulário necessário para expressar a beleza, a santidade da manifestação da glória de Deus, do amor de Deus, do poder de Deus. E nisso ele é imediatamente confortado por esse anjo, por essa criatura celestial, por esse ser celestial, que toca os lábios do profeta com uma brasa incandescente, que não o machuca, que não o queima, muito pelo contrário, é uma expressão de purificação, né? Traz o sentido de purificação. Na Bíblia, algumas coisas são purificadas com água, com fogo e algumas outras única e exclusivamente com sangue. Não vamos entrar nesse aspecto. Aqui, o profeta é purificado no seu falar, né? Por fogo, uma brasa incandescente. Mas não é uma brasa, tá? Ele não foi queimado. É uma visão. É uma visão em que ele contempla a glória de Deus, uma visão na qual ele está imerso. Ele é parte da visão com a qual ele é agraciado. Ele se movimenta, ele interage naquele momento, naquele êxtase. O Evangelho de Jesus Cristo, a revelação de Deus, a palavra profética, ela nos traz muita alegria, nos traz conforto, nos traz ânimo, nos traz encorajamento, mas ela traz sempre a verdade do que Deus tem para com as nossas vidas, e nem tudo é motivo só de alegria. Não tem profeta empolgado na Bíblia. Não tem nenhum profeta empolgado com a profecia. Não tem apóstolo empolgado com o ministério. Não tem profeta do Novo Testamento empolgado com a grandiosidade das visões e das revelações de Deus. E também não há no Antigo Testamento. Por quê? Porque a palavra de Deus, a revelação de Deus, traz também um forte peso de justiça. De justiça. Se Deus revela a sua santidade, o seu amor, a sua graça, o seu poder, também manifesta a sua santa justiça para com a sua criação. Nós somos sempre gratos a Deus, nós somos eternamente gratos a Deus pela sua santidade, pela sua justiça, pelo seu misericordioso e santo amor.
E nessa visão e nessa revelação, logo após ser purificado ou santificado, Isaías permanece, ou seja, a você é concedido gratuitamente, amorosamente, o direito de permanecer na presença de Deus para ouvir atentamente o que o Senhor Deus tem para comunicar para você. Logo em seguida a isso, Isaías ouve a voz. Depois de saber que está perdoado. O seu pecado está perdoado, Isaías. Ou seja, fique, permaneça. Tem algo que você precisa ouvir. Em seguida, ouvi a voz do Eterno que chamava: Quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que prontamente respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Esse é o Isaías ainda jovem, né? Esse é o Isaías ainda jovem, mas tocado pela visão, contemplado pela visão da glória de Deus, ele não vê nenhuma outra alternativa a não ser engajar-se no plano de Deus. E o Senhor Deus pergunta: a quem hei de enviar? Quem irá por nós? Isaías imediatamente: eu. Nem todo ministério diz respeito a enviar alguém para uma missão fora, longe, distante, em outro país, em outras terras, em outra cultura. Todo chamado de Deus diz respeito a assumir uma nova postura. Aquele que é trazido para Deus, agraciado pela visão de Deus, aquele a quem é dado a oportunidade única de contemplar a graça santa, justa, bondosa, misericordiosa de Deus, ou seja, atraído para Deus. Aquele que é atraído para Deus. Atraído com que propósito? De ser devolvido. Isaías ele é primeiro trazido para o seio, né, para o colo, para a intimidade de Deus. Ele é trazido para a glória, uma proximidade com a glória de Deus, a bondade de Deus, a santidade de Deus, para logo em seguida ser devolvido. Talvez muitos, se não todos, inclusive o próprio profeta, se pudesse, diria: Senhor, permita que eu fique aqui. Permita que eu permaneça na tua presença para todo sempre. Mas não. O que está em vista aqui no texto não são as emoções, os sentimentos ou os planos que o profeta tinha para a vida dele. Quando Deus se revela, ele revela a sua vontade soberana e eterna. A quem eu enviarei? É como que naquele instante, naquele breve momento, o profeta Isaías estivesse participando, né, de todo aquele cortejo celestial, contemplando a glória eterna de Deus, junto aos serafins, aos querubins, ao todo o exército celestial. A visão como ela é registrada e apresentada, ela nem sempre é trabalhada exaustivamente. Mas, quando purificado, quando santificado, Isaías contemplou, num relance, por um instante, toda essa majestade e santidade que envolve a glória de Deus. E quando o Senhor Deus fala: a quem hei de enviar? É como que uma pergunta feita a todo o exército celestial. E Isaías grita: eis-me aqui, envia-me a mim. Envia-me a mim. Logo em seguida, vem a ordem de Deus. Por isso que eu falo, a pessoa agraciada com o ministério da palavra de Deus, na maioria das vezes, não tem tempo nem oportunidade para ser alguém empolgado.
às vezes entusiasmado com um ou outro aspecto da manifestação do poder de Deus, da bondade de Deus. Agora, empolgado nunca. Porque quem conhece a palavra de Deus tem plena consciência do elevado senso de justiça, da necessidade de justiça que acompanha a palavra da profecia. Diz aqui: vai e dize a este povo: podeis ouvir constantemente, mas não haveis de compreender. Podeis ver e continuar a ver sempre, contudo jamais percebereis. Embota o coração deste povo, torna esta gente incapaz de escutar os seus ouvidos e tapa-lhes os olhos. Deixa eu ler de novo isso aqui. Embota o coração deste povo, torna esta gente incapaz de escutar os seus ouvidos e tapa-lhe os olhos. Que essas pessoas não enxerguem com os olhos, não consigam ouvir mediante os ouvidos e não possam entender com o coração, a fim de que não recebam uma conversão e se tornem sãos. A mesma palavra que apresenta o evangelho da salvação é a palavra que apresenta a verdade do juízo eterno, a verdade do julgamento de Deus. Apresentar o evangelho não é fugir da verdade do julgamento. Apresentar o evangelho de Cristo é conscientizar quanto à verdade do julgamento de Deus e a necessidade urgente de se colocar diante desse Deus e ser agraciado com perdão, com misericórdia, com justiça, com santidade, com amor. Há uma palavra de julgamento que acompanha a palavra da graça. A palavra da salvação, ela não vem só. Com ela vem a palavra de julgamento. A palavra do julgamento, ela não vem só. Com ela vem um chamado ao arrependimento. A chamada ao arrependimento traz consigo a consciência do julgamento, do juízo de Deus. Não há motivo para empolgação. Não há motivo para empolgação. E diz o profeta aqui: estamos apresentando esse texto porque esse texto é o texto base usado por Jesus no que diz respeito à apresentação de parte do seu ensino através de parábolas. Era muito comum naquele período. Era muito comum os mestres usarem parábolas. Jesus faz uso de parábolas de uma maneira assim magistral. Por quê? Porque pensar e decidir por si é fundamental. Uma apresentação do evangelho que não permite a reflexão, né, que não permite o exercício do pensamento, uma apresentação do evangelho que manipula a vontade, as emoções, que induz as pessoas a tomarem decisões rápidas e muitas vezes precipitadas, não é compatível com a verdade do próprio evangelho, que exige do indivíduo que ouve uma contemplação, uma reflexão e uma decisão. Ah, mas a pessoa pode não ter tempo, mas mentir não vai ajudar ninguém. Manipular o processo não vai ajudar ninguém, muito pelo contrário. Corre o risco de lançar aquela pessoa pura e simplesmente no caminho da perdição e não no caminho da salvação. E Isaías pergunta: até quando? Até quando a minha palavra não será ouvida? Diz aqui o Senhor. Diante disso indaguei: até quando, ó Eterno? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam absolutamente destruídos, até que o Senhor remova para terras distantes o seu povo e no seio da terra reine total solidão. E se na terra ficar 1/10 do povo, este tornará a ser devastado. Contudo, assim como o terebinto, o olmo e o carvalho, quando são colocados abaixo, deixam apenas um pedaço do tronco no solo, assim a santa semente será o seu toco a brotar um novo começo. Na palavra de juízo, na palavra de julgamento, na palavra de condenação, há uma palavra de esperança.
tentar selecionar só aquilo que convém acaba tirando da pessoa a oportunidade de ser contemplada com a verdade de que o julgamento de Deus, a justiça de Deus, a ira de Deus, ela não é um fim em si mesmo. Ela tem o propósito de revelar o poder de Deus no que diz respeito a possibilitar um novo começo, um recomeço, uma palavra de esperança. Até a palavra de julgamento e de juízo, ela traz consigo uma palavra de esperança, uma palavra de renovação. Assim, a santa semente será o seu toco a brotar um novo começo. Ainda que, por um período, ou por um longo período, a palavra de Deus nos lábios de Isaías tenha sido de julgamento, de justiça, de condenação, havia a garantia de que essa justiça, de que essa condenação, de que essa manifestação do julgamento de Deus contra o seu povo, por causa do pecado do povo, resultaria num novo começo, num recomeço. E nós lemos aqui, em outros textos da palavra de Deus, que o povo de Deus teve inúmeros recomeços, não foi um único. Deus manifesta sua misericórdia através, inclusive, da sua justiça, da sua santidade, da sua ira. Então, esse texto é o texto base do que nós vamos entrar aqui no livro do profeta, o livro do profeta, pode ser profeta também, é do apóstolo, né? Do evangelista Mateus, do apóstolo Mateus, apóstolo evangelista. Os apóstolos, de um modo geral, todos profetizavam, tá? E havia um grupo de profetas na igreja que não eram os apóstolos, mas a presença do Espírito Santo na vida da igreja era algo que nós não temos como dimensionar completamente. Não adianta. Tem caricaturas aí, tem uma série de coisas, mas nós temos dificuldades para dimensionar a presença do Espírito Santo na vida da igreja. Tão gloriosa era, tão plena era a igreja de Cristo, da presença do Espírito Santo. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi assentar-se à beira-mar. Uma grande multidão reuniu-se ao seu redor e, por esse motivo, entrou num barco e assentou-se. E todo o povo estava em pé na praia. Jesus saiu para pregar, amanheceu, ele deixou a casa e foi pregar. Esse texto ele é apresentado na sequência do texto em que aparecem os irmãos e a mãe de Jesus, né? Ele é apresentado na sequência, sendo uma referência ao mesmo período. Então vamos aceitar que sim. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se à beira-mar. O povo chega, ele entra num barco para se afastar, né, da multidão e ensina, e começa a ensinar. E o povo ficou em pé na areia ali, ouvindo Jesus pregar. Jesus ensinou-lhes então muitas coisas por meio de parábolas, como esta. Eis que um semeador saiu a semear. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho. Vindo as aves, a devoraram. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra e logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram e, por não terem raiz, secaram. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes, ao crescer, sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E isso deixou os discípulos curiosos ali, né? Mestre, por que ensina por parábolas? Por que está ensinando por parábola? A parábola do semeador. O evangelho, a proclamação do evangelho do reino, ela é semelhante a àquele que já preparou a terra e lança a semente, aguardando a colheita.
Essa é uma daqueles textos que fala assim, não há motivo para empolgação. Não há motivo para empolgação. Porque o texto deixa absolutamente claro que muitas pessoas, apesar de terem ouvido o evangelho do reino, não tinham nenhum interesse em se comprometerem com o reino de Cristo Jesus. Nem estamos a falar das pessoas que ouvem a proclamação do evangelho de Jesus Cristo. O texto diz respeito à proclamação do evangelho realizada pelo próprio Filho de Deus. Pelo próprio Filho de Deus. Não estamos, através dos textos, nos referindo a pessoas que, como nós aí, se propõem a proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Nós estamos dizendo aqui, o próprio Jesus está anunciando que pessoas naqueles dias, naquele momento, entre aquela multidão ali, 30, 40, 50, 100, talvez 200 pessoas, não sei se chegava a isso, né? Entre aquelas pessoas que estavam ouvindo o Evangelho, é semelhante a esses solos, que não tem estrutura em si mesmo para produzir os frutos necessários para a salvação. Esse é um dos mistérios do reino. Esse é um dos mistérios do evangelho. É possível ao homem resistir à graça de Deus? É claro que é. É claro que é. Nós vemos ali Isaías que se entrega totalmente à visão da glória de Deus, o manifestar da glória de Deus. E nós temos aqui Jesus Cristo revelando plenamente a vontade de Deus, manifestando o plano de Deus, o propósito de Deus para com a humanidade de uma forma totalmente prática, curando, libertando, ressuscitando, ensinando a verdade, curando feridas físicas e espirituais. E apesar disso, pessoas resistiriam a essa oferta graciosa de Deus. E nós percebemos através da história da fé, das igrejas, através da história do cristianismo, 2000 anos de evangelho sendo pregado, de um jeito ou de outro, o evangelho tem sido pregado, proclamado continuamente através desses 2000 anos, um pouco mais, um pouco menos, aproximadamente 2000 anos, o evangelho tem sido proclamado. Sem contar milhares de anos antes, através da história da salvação dos judeus, e paralelamente eles, falando do Messias que eles aguardam, muito embora não reconheçam o Cristo como o Messias, né, falam do Messias, e nós temos aí as igrejas de Jesus Cristo proclamando, bem ou mal, mas proclamando o evangelho de Jesus Cristo. Ainda assim, enfrentando resistência. Enfrentando resistência. A verdade é que a resistência ao evangelho repousa no coração humano. No coração humano. A nossa visão, a nossa interpretação, a nossa compreensão do que é, do que não é, do que deveria ser a igreja, não é desculpa para fazer oposição ao Evangelho de Cristo Jesus, que é uma manifestação direta da graça de Deus, do amor de Deus, da redenção, né, do propósito de Deus em salvar. Resistir ao Evangelho é algo inerente à natureza humana, que tem se manifestado tristemente. E Jesus deixa claro isso para os seus apóstolos. Então os discípulos se aproximaram e por que fala? Porque o mestre está falando por parábolas, e Jesus deixa bastante claro. Porque a vocês, os discípulos, os apóstolos ali, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi concedido, pois a quem tem mais se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que quase não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por meio de parábolas, porque vendo não enxergam, e escutando não ouvem, muito menos compreendem.
neles se cumpre a profecia de Isaías. Por isso que nós lemos primeiro o livro do profeta Isaías, né, o chamado do profeta Isaías. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que continuamente estejais ouvindo, jamais entendereis, mesmo que sempre estejais vendo, nunca percebereis, posto que o coração deste povo está petrificado de má vontade, escutaram com seus ouvidos e fecharam seus olhos, para evitar que enxerguem com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, convertam-se e sejam por mim curados. Mas abençoados são os vossos olhos, porque enxergam, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois com toda certeza vos afirmo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Jesus está dizendo aos discípulos dele que nem Isaías, na gloriosa visão que ele teve, na visão da glória de Deus, do trono celestial, nem ele, nem aquela gloriosa visão se comparavam à visão de Cristo Jesus, Deus entre os homens, proclamando a salvação para os homens, manifestando à humanidade a verdade no que diz respeito à vontade de Deus. Jesus está dizendo aos apóstolos dele, aos seus discípulos: vocês são privilegiados. Vocês são privilegiados. Isaías teve uma visão gloriosa da glória do trono, vestes celestiais preenchendo o templo, mas não contemplou a face do Altíssimo. E eis aqui diante deles o Filho de Deus, homem, manifestando não só a face, mas o querer, a vontade, né, a plenitude do poder e da graça de Deus para salvar e para redimir o povo de Deus. E mesmo agindo de tal maneira, muitos não seriam de maneira nenhuma alcançados por esse favor, por esse amor, por conta das suas próprias decisões. Não que o evangelho da graça seja proclamado para falhar. Não que o amor de Deus seja anunciado para fracassar. Não que o nome de Cristo Jesus seja invocado para não surtir resultados. Ele está dizendo que tem pessoas que não se interessam pelas verdades eternas, pelas verdades que Deus tem para revelar aos seus. E por isso Jesus ensina e traz muitos ensinamentos através de parábolas, como uma garantia, né? Uma referência que ele faz a uma advertência que ele já havia feito aos seus discípulos, né? Não se deve lançar pérolas aos porcos, né? Porque o animal irracional é incapaz de compreender o valor daquele objeto. Ele vai tentar devorar, mastigar, e não conseguindo, ele vai abandonar na lama lá. O evangelho da graça não permite espaço para empolgação. Não permite espaço para empolgação, pelas razões que nós já apresentamos no início. E Jesus deixou absolutamente claro e transparente exatamente isso. O evangelho deve ser oferecido gratuitamente a todos. Agora, o que diz respeito a quem dará os respectivos frutos, isso é um problema de Deus. Isto está na alçada do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não na nossa. E Jesus fala assim também com relação ao povo que estava ali próximo, às multidões, mas é também um falar além do povo, né? Porque nós sabemos que ali havia representantes do Sinédrio, havia alguns fariseus, volta e meia alguns dos saduceus também, representantes dos sacerdotes, né? Alguns espias dos herodianos, né? Havia uma série de pessoas
que acompanhavam, mas com a intenção de frustrar ou de tentar colher elementos para condenar a Cristo Jesus. E nós vemos em vários textos da palavra de Deus, né, que a única saída que eles já encontravam era acusar Jesus de blasfêmia, porque não havia nada de errado na proclamação de Jesus Cristo, no ensinamento ou nos milagres que ele realizava. Quer dizer, eles haviam chegado a conclusão, se não for blasfêmia, não tem do que acusar. Não tem de que acusar. E a única blasfêmia que eles acharam possível era Jesus se apresentar como filho de Deus. Muito embora na palavra de Deus, nos escritos proféticos, Deus já se apresente como pai da humanidade. Jesus apresentar-se como filho ou reivindicar a posição de filho não era necessariamente uma blasfêmia. Não poderia ser necessariamente uma blasfêmia. Além do que era mais pura e simples verdade. Mas foi o único elemento que eles conseguiram tirar para a acusação que depois foi formalizada pelo sumo sacerdote, né? Blasfêmia. E por isso Jesus ensina também em parábolas. Em parábola. Porque o ensinamento por parábola, ele obriga a pessoa a refletir, obriga a pessoa a pensar e obriga a pessoa a tomar uma decisão. É por isso, volta e meia, você vê os fariseus ali raivosos contra Jesus. Né? Jesus ensinava, eles pescavam a verdade, está falando de nós. E né, não estava falando contra, estava falando a favor. Né? Arrependa-se da sua maneira de viver, que você também será salvo. Mas eles se consideravam os proclamadores da salvação e aqueles que melhor expressavam a obediência a Deus naqueles dias. E Jesus deixa claro, deixa evidente que não. Estavam fazendo um péssimo, um péssimo trabalho. A proclamação do Evangelho de Cristo Jesus e a vida em função do Evangelho de Cristo Jesus envolve o estabelecermos a consciência de que não há espaço para empolgação. Há um chamado a um compromisso, a um comprometimento com a verdade eterna. E eu creio que é isso que a maioria das pessoas estejam fazendo. Deus Todo-Poderoso abençoe você e tenha uma semana de bênçãos, em nome de Cristo Jesus.